Saludo o povo de Deus com a grande paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, igreja. Quem vive, Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, glória a Deus. Eu quero falar de um tema. Falar de um tema que as igrejas grandes estão predicando, mas estão enganando o povo de Deus. Estão enganando os mais fracos. Eu faço um apelo nesta manhã. Será que vocês, pastores, diácono, não lê a palavra de Deus? Predica, mas vive o que predica. Porque a palavra de Deus, queridos irmãos, há tantas igrejas grandes predicando prosperidade, fazendo campanha de 30 dias, 40 dias de campanha para a prosperidade. E eu pergunto, irmãos, pastores, que estão predicando a prosperidade, você está mirando para os seus irmãos, aqueles mais fracos, como está? Porque vocês estão fazendo campanha de prosperidade, fazendo vigília de prosperidade, e há irmão necessitado junto com vós outros. Irmãos, não engana a si mesmo, porque a palavra de Deus, no dia do juízo final, tu vai ser julgado e tu vai para o inferno junto com eles. Porque há muitos que estão cegos, espiritualmente estão cegos. Na palavra de Deus diz: por falta de conhecimento, meu povo foi destruído. E eu venho nesta manhã, queridos irmãos, mira bem o que vou falar sobre a palavra de Deus. Sobre prosperidade. A prosperidade não vem para qualquer um não, irmãos. É bíblico. Sim. Se você ser a vontade de Deus, Deus te prospera. Mas muitos estão predicando a prosperidade, mas não ensina como tem que ser a prosperidade, para que seja prosperado. Muitas igrejas grandes estão levantando campanha de 30 dias. Mas eu só vejo pastor enriquecendo. Eu só vejo ministério enriquecendo. E os pobres cada vez mais pobres, os irmãos necessitados dentro da igreja, talvez não tenham nem o direito de pagar o alquiler. E pastor fazendo campanha de prosperidade cada dia. Irmãos, isso não é de Deus. Me mostra na Bíblia. Eu quero mirar na Bíblia onde está escrito isso, que Deus está prosperando. Eu vou ler a palavra de Deus, irmãos, onde habla em prosperidade. Mas antes de eu ler a palavra de Deus disse também, em João capítulo 10, verso 12 diz: mas ele, o assalariado, que não és o pastor, de quem não são próprias as ovelhas, vê venir o lobo e deixa as ovelhas e urge, e o lobo arrebata as ovelhas e dispersa. Verso 3 disse: assim que ele, o assalariado, urge, porque o assalariado não lhe importa as ovelhas, e eu, o Senhor Jesus, eu sou o bom pastor, e conosco minhas ovelhas.
Jesus falando que ele é o bom pastor. Mas, queridos irmãos, mas o assalariado que não é o pastor, muitos pastores assalariados que está tendo por aí hoje, que o ministério paga, o ministério estão pagando, para eles ser obra do diabo, obra diabólica, como a prosperidade. Eu chamo isso obra do diabo. Obra do diabo, irmão. Porque Deus prospera na vida de cada um ser humano. Mas para prosperar na vida minha, eu tenho que entender a palavra de Deus. Eu tenho que guardar os mandamentos de Deus, os estatutos da palavra do Senhor. E muitos, queridos irmãos, não conseguem. E quer ser prosperado. É aí quando que eu quero chegar. Muitos irmãos que escutam a palavra de Deus, vê muito pastor prosperado na vida. Pastor ganhou isso, ganhou aquilo, foi aquilo, foi prosperado. Sim. Mas vamos ver se ele é o pastor ou é assalariado. Mas se o assalariado não é o pastor, queridos irmãos, uma pessoa que cobra, que tem salário alto, como pastor, não é pastor. Isso é claro. E o povo estão cego. Deus usa, queridos irmãos, a qualquer um. Deus usa. Mas só sendo que no último dia do juízo final, esse homem que diz ser pastor, mas ele era assalariado, não é o pastor de quem não são próprias as ovelhas. E vê venir o lobo e deixa as ovelhas e huge. E o lobo arrebata as ovelhas e dispersa. Quantas ovelhas estão dispersadas dentro das igrejas por causa de assalariado? Porque não tem amor. Não tem amor. Hoje, queridos irmãos, a palavra de Deus que eu quero ler para que a igreja, a humanidade, os quatro cantos dessa terra, ouve a palavra de Deus e guarda. Não é que eu quero ser mais melhor do que os outros, não. Não, eu não quero ser melhor, irmão. Mas eu não tenho coração para enganar um ser humano. Eu não tenho coração para enganar. Que Deus... Eu não tenho coragem de chegar numa pessoa e falar que Deus vai prosperar na vida dele se ele está todo errado. Eu não tenho coragem. Eu tenho coragem de falar com ele. Vigia, servo. Há um caminho do arrependimento e da salvação. Se arrependa dos teus pecados, que Deus pode fazer algo para ti. Porque no Evangelho de São João, capítulo 9, no Evangelho de São João, capítulo 9, verso 31, vai falar que Deus não ouve o pecador, mas sim aquele pecador que hace a vontade de Deus, obedece suas palavras, seus estatutos, esse ele escuta. E Deus pode prosperar na vida daquele que obedece a palavra de Deus. Mas aí está os enganos, muitos enganos hoje. Eu vou ler a palavra de Deus que está no livro de Josué, sobre prosperidade. Presta bem atenção, irmão, como Deus vai prosperar na vida de um servo ou de uma serva. Presta bem atenção que a palavra de Deus vai falar sobre prosperidade. Modo o povo de Deus não ficar aí enganado, na igreja enganando, fazendo campanha, levantando campanha de 30 dias para prosperidade. E quem ser prosperado, só o pastor que está prosperando. Os irmãos estão tudo
na migalha, porque não é de Deus, irmãos. Mira bem como Deus prospera na vida de um servo. Eu vou ler o versículo completo do versículo 6 de Josué, versículo 1, capítulo 1, verso 6 até o 9. Aí mira bem o que Deus vai prosperar. A palavra de Deus já pensa: esforça-te e seja valente, porque tu repartirás este poebo por heredade, e a terra, e la qual jurei a seus padres que daria a eles. A palavra de Deus disse no verso 7: solamente esforça-te e seja muito valente para cuidar de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te mandou. E não te aparta, não, mira bem, queridos irmãos, não te aparta dela nem da destra, nem na sinistra, para que não sejam prosperados. Eu vou ler outra vez, queridos irmãos, o verso 7, para que você entenda, para que saber que quando vê uma pessoa falar sobre prosperidade, a palavra de Deus cobra na vida de um servo ou de uma serva que está sendo prosperado. O verso 7 disse: solamente esforça e ser muito valente para cuidar de fazer conforme toda a lei de meu servo Moisés que te mando. Mira bem, não te aparta dela nem da destra nem da sinistra, para que seja prosperado em todas as coisas que empreenda. A hora vem, queridos irmãos, aonde eu quero chegar na palavra de Deus. Nunca se apartará de tu boca este livro de la lei. O que é o livro de la lei? A palavra de Deus, a Bíblia. Senão que de dia e de noite meditará em ele, para que guarda e argue conforme todo o que ele está escrito, porque então se hará prosperar tu caminho e todo te saudará bem. Aí, queridos irmãos, a palavra de Deus falou com Josué. Primeiramente, eu tenho que falar contigo: esforça-te, seja valente, não seja um covarde, esforça cada dia, esforça. Ele disse: eu vou repartir meu poebo com heredade, e solamente esforça e ser muito valente para cuidar de fazer conforme a lei. Conforme a lei que meu servo Moisés mandou. Não te aparta. O que não te aparta? Não te aparta da palavra de Deus. Se tu está apartado da palavra de Deus, tu não vai ser prosperado. E eu escuto muito pastores, entre aspas, eu não chamo isso de pastores, que Deus repreenda, e são os lobos assalariados. Amém? Os assalariados, irmãos, que não tem pena, não tem piedade do ser humano. Está enganando e pensando que está enganando a Jesus Cristo. Não! O olho do Senhor é uma lâmpada, a palavra diz. Nosso olho é uma lâmpada. É uma lâmpada. E a palavra disse no verso 8: nunca se apartará de tu boca esse livro de la lei. Nunca. Uma persona que quer ser prosperado nunca apartará dessa lei que é a palavra de Deus. Se queira ser prosperado em sua vida, se queira ser prosperado dentro da sua casa, se sua casa quer ser abençoada por Deus,
porque a promessa de Deus se cumpre dentro da sua vida e na vida da sua família. Mas tu tem que guardar para ser, nunca será apartará de tu boca esse livro de la lei, senão que medita de dia e de noite, para que guarde conforme todo o que está escrito, porque então se hará prosperar seu caminho. E por que, pastor, está predicando prosperidade, fazendo campanha de 30 dias para a sua igreja prosperar e vive na miséria? Tem irmão que não consegue nem pagar o alquiler. Será que não tem vergonha do que está sendo com o nome da palavra de Deus e com o nome de Deus? Tu está levando tu para o inferno e vai levar seu rebanho também? Repreenda esse diabo. Repreenda esse espírito de ganância. Por quê, irmãos? Mira bem como Deus vem, prospera numa família. Aqui, queridos irmãos, eu quero que vá para o céu, não quero que vá para o inferno. A palavra de Deus não se cobra para predicar. A palavra de Deus, irmãos, se tu como um servo de Deus, aonde que Deus te enviar, tu tem que ir predicar a palavra de Deus. Mas eu vejo os fariseus cobrando dinheiro para predicar, para louvar o Senhor. O que louvar o Senhor? Está louvando a Satanás, esse povo. Mira bem como Deus, quando Deus prospera na vida de um ser humano, há muito exemplo de prosperidade, há muito exemplo na palavra de Deus. Mas o povo não quer ler a palavra, não quer ler a Bíblia, então fica difícil. Aí vem os fariseus, vai enganar o povo de Deus, e o povo de Deus vai ficar destroçado. Porque a palavra de Deus disse, Deus chama Abraão, pero Jeová havia dito a Abraão, vê-te de tu terra e de tua parentela e da casa de tu padre, e de la terra que te mostrareis, e hareis de ti. Mas Deus, Abraão tinha uma promessa na mão de Deus. E quando Abraão tinha essa promessa, Abraão tinha que sair da sua parentela. O que era a parentela de Abraão? A casa do seu pai, onde tinha sossego, onde ele tinha de tudo. Mas Deus tinha um plano na vida dele. E quando Deus tem um plano na vida de um ser humano, ele pode estar dentro de um palácio do rei. Ele tem que sair. Aí vem a palavra de Deus, pero havia dito a Abraão, vê-te de tua terra e de tua parentela, e la casa que tu padre, e la terra que te mostrareis. Abraão não sabia essa terra onde que Jesus ia mostrar para ele, mas Deus falou com ele e disse, e hareis de ti uma nação grande. Presta bem atenção, irmãos. Quando um servo de Deus obedece à palavra de Deus, quando obedece à palavra de Deus, e te bendecereis e engrandecereis a tu, e será bendição, e te bendecereis, e los que te maldicere, los maldecereis, e maldecereis, e serão bendita toda a família de la terra. Persona que Deus tem prosperado. Persona que Deus tem prosperado. Mas é uma vergonha de hoje, irmão, nas igrejas. Você chega numa igreja dia de hoje, queridos irmãos, você não vê falar da palavra de Deus, não. Por isso que o evangelho hoje está um inferno de caluniadores, de apontador. Mas o próprio apontador está dentro da igreja, que é os irmãos, pastor, tudo. Você só vê um apontando o outro. Mas Deus falou assim para a mulher adulta, quem tem o primeiro pecado, atira a primeira pedra. Larga de apontar o outro. Se humilha mais.
se humilha mais o pé do Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus é tão sincera e verdadeira, porque quando eu leio a palavra de Deus, em Isaías capítulo 1, eu leio a palavra de Deus, e Deus habla na palavra de Deus, no verso 2, e ele disse: Oye cielos, e escute a tu tierra, para que habla Jeová. Criei hijo. Dura palavra, irmão. Criei hijo e lo engrandeci, e eles se rebelaram contra mim. Quantos homens de Deus que Deus tem criado, tem levantado, e hoje estão rebelando contra Deus. E eles estão pensando que estão fazendo algo certo, mas não está, queridos irmãos. Eu digo uma coisa, pelo um servo de Deus, quando nós lê a Escritura, quando nós lê a palavra de Deus, o que está escrito aqui: Oi céu, e escuta tu terra, porque hablou Jeová. Quem hablou? Jeová tem hablado. E ele disse para o povo de Deus: Criei hijo, e lo engrandeci. Quantos pastores que eram pastores, hoje são lobos, são assalariados, são personas que querem acabar com o rebanho de Deus, estão acabando com o evangelho do Senhor, estão acabando com a palavra de Deus, malfemando o Espírito Santo de Deus. E ele disse: Criei hijo e lo engrandeci. Perdona. E eles se rebelaram contra mim. E ele disse: Ele, o boi, conhece seu dono. Aqui a palavra de Deus, o que ele disse? Ele, o boi, conhece o seu dono. O que ele quer dizer com isso, queridos irmãos? Que os animais conhecem mais seu dono do que um servo de Deus conhece a Deus. Isso que ele quer dizer. Fala no nome de Deus todo dia, mas não conhece a Deus. Seu coração está lego de Deus. Não tem essa intimidade com Deus. Ele disse: Ele, o boi, conhece seu dono, e o asno percebe que seu Senhor de Israel, percebe que seu Senhor. E ele disse: Israel, não entende, mi pueblo, não entende, mi pueblo. Mi pueblo não tem conhecimento. Assim é a palavra de Deus hoje, irmãos. Que o boi tem mais conhecimento, conhece o seu dono. O asno percebe o Senhor. Mas o Israel, que nós somos Israel, não entende, o poebo não tem conhecimento do que estão falando da palavra de Deus. Irmã, eu venho aqui nesta manhã e hablo com sinceridade. Igreja que estão pregando prosperidade no dia de hoje, cuidado, irmãos, cuidado. Não deixa que o diabo venha entrar dentro da sua casa. Hoje muita gente quer ficar rico. Irmãos, a palavra de Deus é forte e verdadeira. Amém? A palavra de Deus não se brinca. A palavra de Deus não se roga. E muitos estão rogando com a palavra de Deus. Deus não fala em riqueza. Não vou falar que você tem uma casa boa é pecado, você tem um carro bom é pecado. Não. Isso é valor sujo. Você correr atrás, trabalhar e buscar o seu sonho. Mas eu digo, Deus e as riquezas. Primeiramente, queridos irmãos, eu quero ler em Mateus capítulo 6, verso 22 e 24.
A lâmpada do corpo, é o ojo. Assim que se tu ojo é bueno, todo tu corpo é cheio de luz. Vengo. Verso 23. Pero se tu ojo é maligno, todo tu corpo está na tinebla. Quantos e quantos estão na tinebla neste momento, irmãos? Quantos e quantos? Assim que se a luz não em ti ai és tinebla, quanto não são la mesma tinebla. A palavra de Deus disse em Mateus capítulo 6, verso 24, Deus e las riqueza. Ninguém pode servir dois senhores, porque aborrecerá um e amará o outro, ensinará, estimará a um e menosprezar o outro. Não podeis servir a Deus e las riqueza. E porque muitos homens estão predicando a prosperidade, só hablam em dinheiro, e esqueceu que o nome de Jesus é o que engrandece a vida do necessitado? Sai para trás de mim, Satanás. Habla a palavra de Deus. Não leva seu povo ao inferno. Muitas igrejas grandes hoje em dia, irmãos, tá levando o povo tudo para o inferno. Tudo para o inferno. Porque não tem mais piedade. Não tem mais piedade. É o que estão sendo no dia de hoje. Porque Deus prospera, queridos irmãos. Deus prospera na vida de um obediente. Deus opera na vida de um obediente. É que nem disse, la porta estreita, entrar por la porta estreita. A palavra de Deus diz entrar pela porta estreita, mas muitos não querem entrar pela porta estreita, querem entrar pela porta larga. Então aí vai pagar preço, irmãos. Vão pagar preço, vão passar pela sombra da morte, vão passar por prova, vão passar por dificuldade. Mas o Senhor disse, entrar pela porta estreita, porque a ancha é a porta espaçosa e o caminho que leva à perdição. E muitos estão indo por ela. A ancha é a porta que todos estão indo por ela, queridos irmãos. E muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta angosta e o caminho que leva à vida, e poucos são os que halham por ela. São poucos. É a palavra de Deus. Muitos estão na porta larga. É prosperidade, é dinheiro. Tudo está nessa porta, irmão. Fornicação, pecado, pastor no adultério, bebendo cerveja, bebendo vinho, na praia. Depois vamos predicar prosperidade para os pequenininhos, para as pessoas fracas, pessoas necessitadas, que não lê a palavra de Deus, não entende. Mas a palavra de Deus, quando nós lê a palavra de Deus, Deus já nos dá poder para que nós venhamos entender e compreender e ser verdadeiro. Queridos irmãos, eu estou orando a Deus que vai levantar profeta ainda para desmascarar esses lobos que estão por aí. Porque Deus está entrando em providência, irmão. Deus vai... Eu estou entrando na oração para que Deus venha consertar altar. Para que Deus venha consertar altar, irmão. Para que muitos e muitos que estão fazendo a vontade de Baal, de Jezabel, venha cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus mesmo. Muitos altares vai ser derrubado. Muitas máscaras estão caindo já, queridos irmãos. Muitos pastores que disse, entre aspas, que são pastores, as máscaras estão caindo.
E vai cair cada dia mais. Deus está passando a mão nos altares. Ou que seja por enfermidade, ou que seja pela morte súbita, Deus está passando a mão. Não profetiza a morte do ímpio, mas Deus está passando a mão sobre os altares. Porque a ira de Deus, irmão, está grande. E não está grande é com ímpio, não. Não é com ímpio. Não estou falando do ímpio que está aí fora. Eu estou falando dos crentes, que é crente de verdade, diz que é crente, e estão dentro da igreja apontando os irmãos, irmãs, fazendo algo que não agrada a Deus, sabendo que Deus nos tem ensinado, porque ele disse, Deus fez filho de Deus e filho do diabo, e há muito filho do diabo, muito filho do diabo fazendo a obra para Satanás. Diz que estão dentro das igrejas, mas tendo sendo usado por o diabo. Tem que ter muito cuidado, queridos irmãos. Nós vamos ler aqui em Oséias, no profeta Oséias, verso 4, a palavra de Deus vai falar para o povo de Deus. A palavra disse, no verso 4, capítulo 4, verso 6, Mi povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porquanto desejasse o conhecimento, eu te desachareis do sacerdote, porque ouvidasse a lei de tu Deus. Também eu lo ouvidareis de tus hijos. Porque muitos pastores estão caindo, mano. Pastor não. Não chama isso de pastor, porque um pastor, que um servo de Deus não cai. Porque um servo de Deus não cai, irmãos. Aí cai manipuladores, perseguição, calúnia. Um servo de Deus não pega, não corra, não pega ele, porque ele tem um Deus forte. Servo de Deus, irmãos, pode caluniar. Deus corra a luta para ele. Deus corra a peleia. Eu nunca vi um servo de Deus caído. Eu vejo caluniadores, filho do diabo, peleia um com o outro, não predica a palavra de Deus, e depois está em cima de um púlpito, predicando, usando a palavra de Deus, peleando. Irmãos, vamos ter cuidado com a palavra de Deus. Tenha cuidado com a palavra de Deus. Não sejam homicidas. Não sejam homicidas, porque um homicida não tem vida eterna. É assim que a palavra de Deus habla, sim ou não? Quantas pessoas estão aborrecendo seus irmãos? É a palavra de Deus, mesmo. E todo aquele que aborrece a seus irmãos é o homicidas. Sabei que nenhum homicida tem vida eterna. Quantos pastores estão aí peleando um com o outro? Ah, eu prego melhor, eu faço isso melhor. Que nada. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer. Mas como a palavra de Deus está manipulada na boca desses incrédulos, Deus está passando a mão em cima dos altares, está derrubando o altar de Baal, de Jezabel, está derrubando. Em nome de Jesus vai cair por terra essas máscaras. Muitos famosos só tem fama. Só fama, queridos irmãos. Mas o povo está cego, o espiritual está cego. Quando eu li a palavra de Deus, queridos irmãos, no Evangelho de São João, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus disse claramente, no Evangelho de São João, capítulo 10,
De certo eu digo, ele que não entrar pela porta do renil de las ovelhas, senão que souber por outra parte, este é ladrão. É a palavra de Deus, irmão. Quando Jesus predicava, irmão, era a palavra forte, duríssima, que os discípulos dele ficavam: Senhor, quem vai ouvir isso? Era, irmão, a palavra que é forte. Mas ele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E ele te abre, e o porteiro das ovelhas ouve sua voz. E as suas ovelhas chama por nome e los saca. Mira bem, queridos irmãos. E quando a sacado afora, todas as próprias vão delante dele, vão delante dela, e as ovelhas lhe seguem, porque conhece a sua voz. Amém? Mas escute bem agora. Mas ele, o estranho, não seguirão, senão huirão dele, porque não conhece a sua voz, a do estranho. Esta lhe gloria, lhe dijo Jesus, pero ele não entenderam o que era lo que ele dizia. Muitos não ouvem a sua voz porque não conhecem. Mas o povo de Deus, como está com o olho cerrado, não lê a palavra de Deus, hoje em dia estão cegos, estão sendo enganados. Mas eu digo uma coisa, irmão, só igreja grande, igreja que há muita gente, igreja que há muita gente que está com isso, porque não tem nenhum que repreenda, tem que repreender essa obra do diabo, tem que levantar homem, mulher guerreira, repreender desde abaixo e o do diabo, porque isso não é coisa de Deus, irmãos. O que estão predicando, o que estão fazendo com obra de prosperidade, 30 dias de campanha e o povo na miséria, espiritualmente cego. Não há palavra de Deus para alimentar, há palavra azeda. Porque a palavra azeda, comida azeda, irmão. Há pessoa que entra enfermo dentro da igreja e sai enfermo do mesmo jeito, porque não sentiu o impacto de Deus. Quando a pessoa sente o impacto de Deus, a pessoa cambia, a pessoa se transforma. Mas quando vai numa igreja que não tem a palavra de Deus, tem aquela comida azeda que come, já se mal ou está malo, chega para que se sana e come a comida azeda, se sai mais malo ainda, aí que é pior, queridos irmãos. Porque, irmãos, a palavra de Deus é verdadeira. É verdadeira. Irmãos, para mim terminar a palavra de Deus, se eu estou mentindo aqui agora, o que eu li, o que eu estou falando, Deus vai me cobrar no último dia da minha vida. Eu vou ter um encontro no dia do juízo final com o advogado, que era nosso Deus aqui na terra, é um advogado. Mas no último dia da minha vida, eu vou encarar Jesus Cristo como um juízo sobre minhas obras que eu tenho feito aqui na terra. Se eu fiz coisa buena vai me falar comigo. Mas se eu fiz coisa mala vai falar comigo. Eu, queridos irmãos, eu não quero levar um povo para o inferno, não. As palavras que o Senhor me ensina, eu tenho que viver. Eu tenho que compreender. As palavras que eu uso para outros irmãos edificar a igreja, esta palavra nós tem que ser transformado. Esta palavra tem que confrontar com o pecado, confrontar com o adultério.
com a fornicação, com os maus costumes que nós tínhamos antigamente. Porque todos nós, como passamos a ser filhos de Deus, nós fomos confrontados com a palavra do Senhor. E eu, queridos irmãos, como servo de Deus, Deus vai me cobrar no juízo final. E eu, em nome de Jesus Cristo, eu sou que nem o salmista, hablo que nem o salmista nesta manhã. Ó Senhor, conhece-me em coração, prova meus pensamentos, para que não haja caminho perverso. E eu quero, irmão, cada um de nós ter esse encontro com Deus e passar pelo juízo final. E quando ele recorrer ao livro da vida e falar, mas Deus, tu has hecho isso, tu has hecho aquilo, tu has hecho aquilo, tu has hecho... Isso não me agrada. E meu nome vai ser riscado do livro da vida. E vai ser lançado no inferno, se fez as mal obras, irmão. Porque nós temos que ter tempo aqui na terra, nós temos tempo para arrepender dos nossos pecados, das nossas maldições, se nós temos feito algo errado para nossa família, para nosso irmão ou para outra pessoa. Nós temos como pedir a Deus, arrepender dos nossos pecados, para que Deus venha fazer algo sobre nossas vidas. Eu, queridos irmãos e irmãs, para terminar essa palavra, eu quero falar uma coisa bem gratificante para cada um de nós que aceitou a Cristo como único Salvador da nossa vida. E para quem não aceitou a Cristo também, eu espero que aceite enquanto é tempo. Levanta a hora, búscalo, a promessa de Deus, e saiba usá-la como uma ferramenta divina para construir sua vida cada dia melhor, pastor. Irmãos, irmãs, pessoas que estão dentro da igreja, como crente. Mas tem muito que estão dentro da igreja apontando. Cada dia apontando. Vamos parar com isso, queridos irmãos. A vinda de Cristo está cerca. A vinda de Cristo está cerca. E o povo de Deus está peleando com algo que não agrada a Deus. Não tem santidade dentro da sua igreja. Não tem reverência. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus disse claramente: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E estão se cumprindo a escritura de Deus, irmãos. É o que está levantando, são mais falsos profetas. Enganarão a muitos e muitos. E a palavra de Deus está se cumprindo. Mas eu venho com a última palavra nesta manhã. Por haver multiplicado a maldade, o amor de muito se esfriará. Você está pensando, queridos irmãos, aí homens que estão dentro das igrejas, está pensando que tem amor sobre a sua vida? Jamais. Porque o amor, porque haver multiplicado a maldade, só há maldade no coração do homem, dentro da igreja mesmo, só há maldade. Porque quando eu leio a palavra de Deus, queridos irmãos, quando Jesus estava sentado na mesa com os 12 discípulos dele, ele hablava: há um de vosotros aqui que vai me entregar.
E era Judas, queridos irmãos, no coração de Judas, Satanás já tinha entrado dentro do coração dele e comia com Jesus na mesa. Quem sou eu um dia de hoje, mano? Judas comia com Jesus na mesa, mas Jesus já sabia que ele ia entregar a Jesus. Jesus já sabia que Satanás já tinha entrado dentro do coração de Judas. Assim, há muitos servos que estão em cima dos púlpitos hoje em dia, com o espírito de Judas. E traidor. Já participou da Santa Cena, já participou do vinho, do sangue de Cristo, e com o espírito de traidor dentro do coração. E a palavra de Deus disse, para mim terminar, querido irmão, mas ele que perseverar até o fim, este será salvo. Irmão, mas ele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, está sendo tão difícil para que aquele que vem prosperar, perseverar, até o fim será salvo. Porque o mundo está tão manipulado, com os muitos falsos profetas que está levantando e enganando. Está sendo difícil, irmãos. Mas eu creio na palavra de Deus, amém? Então, irmão, fica essa palavra aí, que o Senhor vem dar entendimento para o povo de Deus, para que venha entender o que é uma prosperidade, como Deus vai prosperar na vida de um ser humano. Há uma prova, há uma advertência para na vida de um ser humano, quando Deus vai prosperar na vida dele, ele tem que saber: não apartará da tua boca esse livro desta leis, que é a palavra de Deus. Medita de dia e de noite. Se nós não fazer isso, irmão, nós não vamos ser prosperados. Mas pela vontade de nosso Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus disse, no Evangelho de São João, capítulo 9, não ouvido, irmãos. No Evangelho de São João, capítulo 9, Deus, deixa eu buscar, queridos irmãos, amém? Para mim terminar, quero ler 2 versículos. No Evangelho de São João, capítulo 9, disse, todos já conhecem, amém? Glória a Deus. No Evangelho de São João, capítulo 9, verso 31, a palavra de Deus vai dizer: e sabendo que Deus não ouve os pecadores, pero se algum é temeroso de Deus e hace sua vontade, esse ele ouve. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo Deus de poder, santo Deus de glória. Que Deus transforma, que Deus cura, Deus liberta, Deus sana, em nome do seu Filho amado. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, irmão, para mim terminar, escute bem, que Deus vai fazer com muitas pessoas que estão em cima de púlpito, que estão por aí falando da palavra de Deus, mas não tem o temor de Deus dentro do seu coração. Escuta bem, no livro de Números, capítulo 15, não é eu, irmão, é a palavra de Deus. Se tem o tempo, abra a sua Bíblia e lê. A palavra de Deus em número 15, verso 31. Porquanto tuve em pouca palavra de Jeová, e menospreciou seus mandamentos,
inteiramente será cortado estas personas e sua indignidade cairá sobre elas. Assim que Deus habla para estas personas corruptas, essas personas perversas, persona que não tem amor ao próximo, persona que não tem amor a si mesmo. Ele disse no número capítulo 15, verso 31, porquanto não tuve em pouca palavra de Jeová e menospreciou seus mandamentos, despreciou a palavra de Deus, despreciou as coisas mais poderosas do nosso Senhor, inteiramente será cortado estas pessoas e sua indignidade cairá sobre ela. Que Deus te abençoa, que Deus te cura, que Deus te sana pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém.